E me conte uma coisa, deixa eu fazer só uma perguntinha que eu já te passo já, Sara, só para poder costurar mesmo. Não, Porque, não, era isso. assim, porque a sua família deu esse apoio e tal, maravilha. Aí, como é que foi isso na prática? Você pediu demissão e aí foi lá e fez a denúncia, e aí, a partir do momento que você fez a denúncia, você já se mudou? Como é que foi isso? Como é que foi a logística disso? Uma semana antes da denúncia sair, aí a gente já tinha uma ideia mais ou menos, quando estava chegando perto da data da matéria, eu já sabia qual era a data que a matéria ia sair. Sim. Então, uma semana antes eu já entreguei minha casa, fiz mudança, porque eu tive uma mudança para organizar, assim, sabe? Eu tive que chamar caminhão de mudança para levar minhas coisas para um guarda-móveis, tive que fazer pintura no imóvel que eu estava devolvendo para o proprietário. Então, tinham questões práticas ali para tocar. Isso eu consegui fazer mais ou menos uma semana antes da denúncia, porque, porque foi assim, a Carbono Oculto atropelou o que eu estava fazendo de preparação. Então, eu pretendia ficar pelo menos mais uns 3 meses juntando um recurso para poder esticar a minha sobrevida depois, né, financeira. Não foi possível, mas, inclusive, eu brinco que assim, eu me planejei para ficar 6 meses desempregado. O dinheiro acabou exatamente no sexto mês. Infelizmente, eu já estou no 10º, mas saiu tudo conforme planejado. E então foi isso, assim. E aí eu comuniquei minha família, também comuniquei a data que isso ia acontecer, a gente se preparou, elas saíram do país, inclusive. Tem gente da minha família que não voltou para casa até hoje também, porque recebeu, teve gente na porta de casa tirando foto, carro aparecendo lá e seguindo. Nossa, Sabe essas coisas que fazem para intimidar mesmo? sim. E funciona, né? Então tem gente da minha família que não quis voltar para casa. E você também não pensou em sair do país? Porque tem um processo todo correndo que de vez em quando tem que ir lá, né? Não sei, Mas, depois. mas honestamente, isso era o de menos, porque até hoje a maior parte dos meus contatos com a polícia, etc., foi tudo online. Ah, tá. Então isso não era exatamente uma questão. Eu tinha algumas opções. A primeira delas seria solicitar o programa de proteção à testemunha. Uhum. Meu advogado me apresentou essa possibilidade e, assim, considerando tudo que eu precisaria abrir mão para aderir ao programa de proteção à testemunha, que não é uma coisa que você, eu quero aderir a isso, mas isso eu não quero, é o pacote completo, ou seja, você vai largar sua identidade, você vai largar seu país, você vai perder o contato com todos os seus amigos, possivelmente você não vai retomar o contato com a sua família. Então, assim, é um custo pessoal que eu pensei, eu só vou fazer isso se de fato não tiver outra saída. E aí foi por isso que eu comecei a juntar dinheiro, porque eu sabia que eu ia ter que contratar um serviço de segurança privado, que é o que eu mantenho até hoje, né? E, e aí, então, assim, a minha outra possibilidade seria esperar um pouco a poeira baixar, sair do país, buscar um emprego numa companhia aérea no exterior, porque no Brasil eu não vejo a possibilidade de eu retornar para minha carreira. Eu, assim, profissionalmente, a minha vida profissional acabou. Então, eu tinha algumas possibilidades na cabeça. A primeira delas seria ir para fora do país, voar numa companhia aérea, sei lá, na China, nos Emirados Árabes, são lugares que contratam brasileiros. Então, isso era uma outra opção. A terceira opção seria, assim, antes de ser piloto de avião, eu fiz faculdade de música. E é uma Uau! grande paixão na minha vida, assim. E eu falei, bom, de repente a vida está me dando uma nova chance de tentar trilhar uma carreira artística, né? De repente pode ser o caso. Eu gosto muito de música brasileira, toco em blocos de carnaval na cidade de São Paulo. Então, assim, eu tenho uma história com música que eu gostaria de continuar. Então, isso era uma outra opção que num primeiro momento, eu levei em conta. Quando a vida foi acontecendo e esse processo da denúncia foi acontecendo, eu percebi, assim,
Cara, eu fiquei muito tempo sozinho. E eu gosto de escrever, e eu comecei a escrever. Que demais. E naquele processo de escrever e de colocar minhas ideias no papel, de organizar minhas ideias, surgiu uma ideia que era, assim que possível, eu queria iniciar um trabalho de militância para criar um grupo de apoio a pessoas que fazem denúncias e que ficam na merda. Muito É, bacana isso. Isso, inclusive, assim, acho que a primeira pessoa que eu contei isso foi o Pedro, num papo com ele. E ele me deu um super estímulo, assim, falou, meu, vai, isso aí é legal demais e tal. Sim. O nome é Porque não, GAT, não Grupo tem, de né? Não Apoio ao tem. Trabalhador Ouvido como Testemunha. Você, E isso, inclusive, pode incentivar as pessoas a fazerem as isso, denúncias. isso. Então, assim, eu comecei a mapear tudo que eram questões problemáticas para mim, e pensar em soluções que poderiam ser dadas de uma forma comunitária, de uma forma assim de uma instituição de apoio ou de uma organização assim. Não sabia exatamente como eu organizar isso burocraticamente, mas eu sabia o que eu gostaria de executar. Com o tempo passando, entre em contato comigo diversos partidos políticos, da extrema direita ao que a gente tem de mais à esquerda. Me buscaram para perguntar se eu não gostaria de concorrer às eleições que virão. Infelizmente, as propostas mais, vamos dizer, mais realistas para que de fato eu me elegesse vieram pela direita. Eu fiquei assim muito impressionado, porque o que aconteceu? Um dos meus vídeos circulou e viralizou nos grupos da direita. Ele teve, assim, dezenas de milhões de visualizações em grupos de direita. E isso fez com que Revista Oeste, Auriverde, todas essas figuras do bolsonarismo mais amalucado, assim, não vou mencionar nominalmente, eu já estou tomando processo de todo lado, de Ciro Nogueira, de não sei o quê, então não quero mais. Mas, assim, essas figuras do bolsonarismo extremista entraram em contato comigo, gente que está fora do país me ofereceu até residência fora do país. E, assim, aquilo para mim era um absurdo, um negócio que não entrava na minha cabeça. Eu falei, o que essas pessoas querem de mim, né? Depois entendi exatamente o que elas queriam de mim. Havia uma denúncia minha que resvalava ali no ministro do Supremo. A história do resort Itaiaiá. E isso foi assim, a extrema-direita veio babando para eu falar sobre isso em toda a mídia, né? Me recusei a me colocar nessa posição. Afinal, eu fiz o que eu fiz porque eu tenho lado e porque eu acredito em uma causa que não se alinha à causa deles. Uhum. E Sim. dois partidos de esquerda mantiveram convites para que eu me candidatasse. Conversei com os dois. Há determinadas questões numa possível candidatura que envolve segurança. Eu estou pagando minha segurança atualmente e eu sei que assim não é nem um pouco barato. Então, assim, para eu pisar na rua custa R$ 3.000 de largada. Se eu quiser ir para a rua, não saio de casa com menos de R$ 3.000, porque eu preciso ter dois caras me escoltando, pelo menos, depende do lugar. Então, assim, isso tudo entrou na minha análise, assim, de se era possível, de se era viável. E como eu me apaixonei muito pela história do gato e do grupo de apoio a testemunhas, eu levei isso como a minha pauta. Eu falei, olha, Certo. eu me interesso desde que eu possa lutar por isso. Uhum. E a pauta foi muito bem acolhida no PSB. Eu fui, assim, muito bem recebido. Essa era a minha primeira pauta, mas hoje eu tenho um programa de sete bons projetos que eu considero que enfrentam, assim, na veia, 7 questões muito importantes, como, por exemplo, o que eu chamo de farra dos jatinhos. Eu, atualmente, estou com apoio voluntário de pessoas especializadas em trabalho legislativo, em produção legislativa, advogados que trabalham com isso.
e que estão me ajudando a redigir um projeto de lei robusto para resolver esse problema de jato que não tem CPF conectado a ele, de jato que passa em aeroporto sem a bagagem passar no raio-x, de agente público que frequenta jatos particulares a título de empréstimo de empresários com interesses muitas vezes criminosos. Isso tudo é muito fácil de resolver. Eu não estou propondo nada mirabolante. São pequenos ajustes legislativos que conseguem resolver completamente esse problema, que, na minha opinião, ao resolver esse problema, a gente vai trazer à luz muita gente que está operando nas sombras. Vai ser um ganho. Sim, eu acho que assim, a gente resolve questões pontuais, ou seja, fulano, ciclano e beltrano estão atuando para esta máfia, mas a gente também resolve algumas questões estruturais, do tipo impedir que a aviação executiva seja um corredor de propina, porque hoje em dia isso acontece. Hoje em dia, voos são trocados por favores numa forma moderna de uma propina de luxo, já que, assim, um voo executivo muitas vezes vai custar centenas de milhares de reais. Então, às vezes, você usar um jato executivo 3 ou 4 vezes, isso já é o equivalente a embolsar 1 milhão, 1.200.000 reais. Então, a gente está falando de um esquema sofisticado de pagamento de propina e, assim, ter clareza de quem são os agentes públicos que usufruem desses voos é muito fácil de fazer tecnicamente. Politicamente, são outros 500. E é isso que tem me motivado agora. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!